Estamos num espaço que poderíamos mesmo considerar como idílico, de grande valor paisagístico e natural. Encontramos nas margens do rio Minho, no concelho de Melgaço. E há já muito tempo que, para lá do seu valor enquanto património natural, este é também um território fortemente marcado pela presença do homem na sua articulação com este rio, dando origem a manifestações culturais diversas. Nestes últimos anos, equipas de investigadores de universidades portuguesas e espanholas vêm desenvolvendo pesquisas muito relevantes para a nossa arqueologia e para o conhecimento do passado mais remoto. Aqui têm encontrado, ao longo das margens dos dois lados do rio, vestígios muito importantes do Paleolítico há dezenas de milhares de anos, testemunhando esta antiquíssima ligação do homem a este território e a este rio. Mas, caminhando por estas margens, vamos encontrando muitos outros testemunhos desta articulação do homem com o rio Minho. Poldras, moinhos, velhas pontes, mas também marcas ligadas à religiosidade popular, pequenas capelas, mas também castelos e fortalezas. Porque, afinal, este é um rio que divide também, há já muitos séculos, dois países, Portugal e Espanha. Encontramos, com efeito, numa zona de fronteira. E estamos muito próximos de São Gregório, aquele que é um local mais a norte do nosso país. Um local e uma referência quando falamos de fronteiras. Vamos até São Gregório. E aqui estamos, na aldeia de São Gregório, na freguesia de Cristóvão, no concelho de Melgaço. Para as mais novas gerações, quando cruzam algumas das mais antigas, históricas e importantes estradas portuguesas, nomeadamente no norte do país, podem ficar surpreendidas ao observar algumas placas sinaléticas quilométricas que, ao lado de grandes destinos como Porto, Braga, Viana, Matosinhos, indicam também São Gregório. Mas, afinal, qual a importância desta aldeia hoje bucólica, rural, para merecer esse destaque? Pois, é porque, de facto, houve já um tempo em que este foi um espaço de muito bulício. Encontramos junto das antigas instalações alfandegárias de São Gregório, porque, afinal, esta era uma fronteira. Aqui, poucos metros mais à frente, podemos observar o velho posto construído em 1937 para a Guarda Fiscal, ali junto à fronteira entre os dois países. Era uma fronteira estratégica. Afinal, encontramos-nos num extremo norte do país. E por isso, era um destino importante. Mas, em rigor, há um outro posto fronteiriço um pouquinho mais a norte, só que não é acessível por estrada, mas apenas por um caminho pedonal. E aí estamos ainda mais a norte. Vamos até lá. Encontramos-nos a algumas centenas de metros de distância de São Gregório, em linha reta, mas o caminho até aqui não é fácil. Mas este é um lugar muito especial. Estamos no lugar de Sevide, mais precisamente debruçados sobre o rio Minho, mas também sobre um outro rio de caudal bem menos caudaloso, que é o rio de Trancoso.
E estamos, rigorosamente, no ponto mais setentrional, mais a norte de Portugal continental. Aliás, temos aqui um marco, um velho marco fronteiriço que nos apresenta o P de Portugal, mas também nos apresenta aqui um número. O número 1. Sim, se quiserem, de algum modo, é neste espaço idílico, natural, que Portugal começa. Sim, é aqui em Sevide que Portugal começa. Este rio não é o Minho, é o rio de Trancoso. Ele vai desaguar no Minho, agora, poucos metros mais à frente. E estamos, por isso, na fronteira. Aquela margem é já Espanha. A localização do concelho de Melgaço é, de facto, muito a norte e estratégica e com características muito interessantes. Só para percebermos de como é uma porção do território português que entra pela Galiza, o concelho de Melgaço é rodeado por 7 concelhos galegos e faz fronteira apenas com 2 concelhos portugueses. Os seus limites, em grande parte, são, por isso, de fronteira. Mas uma fronteira que, em grande parte, a sua extensão é líquida, é a fronteira úmida. São quase 40 quilómetros ao longo do Rio Minho, do Rio Trancoso e também do Rio Laboreiro. E depois existe, no Planalto de Castro Laboreiro, existe também uma porção de fronteira terrestre, cerca de 20 quilómetros. É designada como a Raia Seca. E por isso, este é um território aberto para a Espanha. Mas é um território feito de solidariedade entre as duas margens, sim, porque os rios nunca separaram os homens. Os rios sempre juntaram os homens, mesmo quando por vezes dá origem a algumas rivalidades. Mas é fundamentalmente um território de interajuda, de solidariedade, muitas vezes tecida também em questões de clandestinidade e de ilegalidade. Sim, este é um território de fronteira, em grande parte definida pelos rios. Mas mais do que um território de conflitualidade entre as comunidades das duas margens, foi mais marcado ao longo da história como um território de cumplicidade, de solidariedade, de interajuda. Não raras vezes contra a vontade dos poderes instituídos. E por isso, ao longo dos séculos, esta relação fronteiriça foi muitas vezes clandestina, não raras vezes ilegal. E vem isto a propósito de uma atividade que durante anos, décadas, marcou a história desta região. Também, e por isso mesmo, a sua memória, a sua identidade e algum património. Estou a falar do contrabando. Hoje, quando andamos por veredas, estreitos caminhos como este, percursos belíssimos do ponto de vista pedonal, em contacto com a natureza, muitas vezes esquecemos que estes já foram trajetos de perigo, foram trilhos dos homens e das mulheres que se dedicavam ao contrabando. É o caso, precisamente, deste que está muito próximo do marco número 1 da fronteira portuguesa. Uma atividade que, obviamente, desapareceu com o esbroar das fronteiras com a União Europeia. Mas durante muito, muito tempo era uma atividade fundamental para a subsistência individual e das comunidades. Embora também, não raras vezes, em determinados períodos da história, tenha envolvido muita gente e produtos que iam muito para lá da mera questão da subsistência, com grupos bem organizados e uma verdadeira
indústria, mas que não deixava de ser importante para a economia local. Estes trilhos foram objeto de perseguições, por vezes de desenlaces fatais para os contrabandistas e também para os guardas fronteiriços. Ao trilharmos este caminho, estamos a passar muito próximo da fronteira de São Gregório. Também ela e toda esta área palco dessas atividades e dessas perseguições, embora também, não raras vezes, existisse algum acordo tácito entre uns e outros. Estes rios uniam, afinal, as duas margens. Mas num território tão marcado pela fronteira, eu dizia-vos há pouco que os rios sempre uniram as pessoas e que, de algum modo, eram as montanhas que as separavam. Mas aqui, em Melgaço, até as montanhas uniam os dois lados da fronteira. Particularmente no Planalto de Castro Laboreiro. A Raia Seca foi também ela um local de intenso contrabando, especialmente de gado, bovino, caprino, suíno. E ainda hoje observamos lá antigos recintos onde os contrabandistas de gado reuniam, protegiam as cabeças de gado e também eles se abrigavam. Apesar de ali estarem também os marcos fronteiriços e um velho castelo, recordando que este também foi, afinal, um território de conflito entre os dois Estados, que não entre os dois povos. Estamos na sede do Conselho. Deixamos para trás o Rio Trancoso, abandonamos essa zona montanhosa do Planalto de Castro Laboreiro e estamos de novo debruçados sobre o Rio Minho, num cabeço estratégico e que ditou em grande parte a afirmação de Melgaço. Com efeito, por volta de 1170, o nosso primeiro monarca reconhece claramente a importância estratégica deste lugar, dominando uma boa parte do trajeto do Rio Minho, aqui na fronteira com a Galiza. Ele percebe que tem que fortificar, vigiar esta região. E temos aqui mais um exemplo da importância da fronteira e, neste caso, da sua vocação militar. A fortaleza que Afonso Henriques aqui constrói ou reconstrói nesses finais do século XII é um castelo roqueiro. Nada tem a ver com este aspecto que nós hoje aqui podemos contemplar. É uma estrutura, em grande parte, construída com pedra miúda, paliçadas em madeira, mas não deixará de marcar a importância de Melgaço. Aliás, é sintomático que, num caso verdadeiramente único no Alto Minho, Afonso Henriques vai atribuir foral a esta localidade. A petrificação desta estrutura militar, a construção da torre de homenagem, depois da muralha, data já do século XIII e irão sofrendo alterações durante os séculos seguintes, adaptando-se sempre às novidades e às estratégias militares, à balística. Por exemplo, no século XVII há aqui uma série de reformas importantes e tem muito a ver, uma vez mais, com esta necessidade de proteger a fronteira. Na sequência da Guerra da Restauração, na sequência da restauração da independência em 1640. Mas isso, de algum modo, é-nos recordado no interior da Torre da Homenagem. Do alto da Torre de Homenagem percebemos bem da importância estratégica de Melgaço. Este domínio sobre o Rio Minho, sobre o vale
dessa importante fronteira líquida. A Torre de Homenagem, de resto, é hoje um espaço privilegiado sobre a memória e a história deste território. Este é um núcleo museológico sobre a história de Melgaço, que reúne informação, textos, documentos, objetos que nos vão ilustrando todo esse percurso, desde a pré-história. Aqui estão, por exemplo, os resultados das escavações arqueológicas de alguns dólmenes e mamoas de Castro Laboreiro, até períodos mais recentes. E onde esta vocação fronteiriça foi sempre decisiva. Uma fronteira, um ponto de vigilância, muitas vezes militar, tantas outras, alfandegária e até política. Mas sobre isso existe um outro espaço privilegiado para abordar essa questão aqui em Melgaço, o espaço de memória e fronteira. Um caminho pedonal, estreito, uma ponte sobre um vale muito encaixado, onde corre um dos afluentes do Minho, aqui, em pleno centro do concelho, em Melgaço. Este é um espaço, um percurso que de algum modo nos evoca os antigos trilhos de passagem de fronteira, também dos contrabandistas, ou então daqueles que davam o salto quando imigravam. E por isso, este é também um dos espaços que foi definido para dar o acesso a um lugar museológico que sintomaticamente foi designado como o Espaço Memória e Fronteira. Foi inaugurado pela Câmara Municipal em 2007 e é, desde logo, do ponto de vista arquitetónico, um projeto muito interessante que regenerou um também histórico edifício que havia nascido no início do século XX, o Matadouro Municipal. Esta é uma batela, uma embarcação tradicional do Rio Minho, que se encontra muito associado à captura de algumas espécies que fazem as delícias da gastronomia da região, utilizando o sábel, a lampreia. Mas foi também em embarcações como esta que o Minho foi vencido enquanto fronteira e utilizadas para a prática do contrabando. Essa prática que muitas vezes estava associada apenas e só a uma forma de subsistência para muitas das gentes destas comunidades ribeirinhas, contando por isso com a colaboração, com a cumplicidade das gentes de um lado e do outro da fronteira. Muitas vezes contando também com a cumplicidade das forças policiais, alfandegárias, de um lado ou de outro, às vezes só de um lado, e arriscando a passagem, procurando pôr-se a salvo dos vigilantes da fronteira contrária. Por vezes, o contrabando fazia-se através das próprias fronteiras. E aqui, neste espaço museológico, podemos ver algumas das antigas artimanhas usadas, como, por exemplo, coletes que se usavam no interior da roupa e onde se dissimulavam alguns dos produtos que eram contrabandeados. E que produtos eram esses? De todo tipo. Alguns ficaram bem conhecidos. Por exemplo, da parte dos portugueses, introduzia-se em Espanha o açúcar e o café. Produtos muito caros no estado vizinho. De lá, em compensação, vinham outros que aqui eram mais raros e tinham preços mais elevados. Desde logo, o chocolate ou a amêndoa. Depois havia produtos que dependia do valor no mercado. Por vezes era mais rentável ir buscá-los à Espanha e trazer para Portugal. Outras vezes, esses mesmos produtos era mais compensador comprá-los em Portugal, levá-los para a Espanha. Acontecia muito, por exemplo, com o caso da carne e das cabeças de gado vivas que, como há pouco vos dizia, cruzavam a fronteira sem pagar os impostos alfandegários. Era uma economia de subsistência e com um aspecto muito interessante que o nosso grande escritor, um dos grandes autores da língua portuguesa, Miguel Torga, de algum modo imortalizou nos Novos Contos da Montanha, num conto que intitula Fronteira, uma povoação que
que ficava na fronteira. E narrava-nos ele que desde que o mundo é mundo, que toda a gente ali governa a vida na lavoura que a terra permite. Só que a lavoura, às vezes, não permite muito. E por isso, mal a noite escurece, continua a faina. Mas a faina agora é outra. É a do contrabando. Diante da fatalidade a que a população está condenada. Mas, se por acaso se juntam na venda do Inácio uns e outros, ou seja, os guardas e os contrabandistas, fala-se honradamente da melhor maneira de ganhar o pão. Se por conta do Estado a vigiar o ribeiro, se por conta da vida a passar o ribeiro. Por conta da vida. E quantas vezes esta passagem não foi fatal? Mas não pensemos, obviamente, que o contrabando era apenas um contrabando menor. Houve épocas em que se contrabandeava produtos muito, muito valiosos. Metais preciosos, o ouro, metais como o wolfrâmio, utilizado particularmente durante a Segunda Guerra Mundial. De tudo isso, este espaço de memória e fronteira nos documenta. E aqui vemos os registros de captura, por exemplo, aos contrabandistas de bacalhau, de suínos. Por aqui vemos como, para lá das simples gentes populares, se envolviam nesta atividade ilegal importantes instituições bancárias do nosso país. E aqui se dá também a notícia de algumas pessoas que não escaparam à vigilância. Foram presos ou, como é o caso do Zé do Diabo, que foi mesmo abatido a tiro pelos carabineiros. Mas a memória da região e das suas fronteiras, todas as fronteiras do país, ficam também marcadas por uma outra atividade, a imigração. E aqui evoca-se também esse fenómeno tão marcante para o nosso país. Evoca-se a viagem legal dos imigrantes, partindo para os seus destinos de barco ou de comboio, ou então de autocarro. Mas aqui se recorda também uma outra forma de passar a fronteira para a imigração, mas de um modo clandestino. São histórias, uma vez mais, pungentes, de grande bravura, mas que não raras vezes terminaram também em tragédia. Porque nestas passagens clandestinas, muitas vezes movidas por motivos políticos, aí raramente se poderia contar com a cumplicidade dos guardas fronteiriços, fosse da Guarda Fiscal Portuguesa, fosse dos carabineiros da Guarda Civil Espanhola. São histórias que, como dizia, não raramente terminam em tragédias, como aqui são também recordadas. Mas que motivos levavam então as pessoas a fazer essa passagem clandestina, a dar o salto? Também eram os mesmos motivos económicos que, afinal, impulsionaram toda essa grande diáspora dos portugueses no século XX, nomeadamente no pós-Segunda Guerra Mundial, em direção à França, à Alemanha, ao Brasil. Mas é muito, de facto, os motivos políticos que ditavam também este salto. Por exemplo, durante a Guerra Civil Espanhola, uma vez mais, contando com a cumplicidade, a ajuda das populações ribeirinhas que conheciam muito bem estes territórios, muitos refugiados republicanos espanhóis conseguiram passar a salto a fronteira e encontrarem algum refúgio em Portugal. Do mesmo modo que, alguns anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus que fugiam ao inferno das perseguições nazis e que encontraram acolhimento em Portugal, aqui chegaram através do salto. E, claro, já depois da Segunda Guerra Mundial, com as perseguições políticas do Estado Novo, da ditadura de Salazar, foi também através destas fronteiras, destes percursos utilizados pelos contrabandistas, que também muitos dos elementos da oposição conseguiram fugir para o exílio. Então, tantos jovens portugueses que procuraram escapar à guerra colonial. São também dessas histórias que é feita este espaço de memória, mas que não deixa de evocar, como é evidente, esse
êxodo e essa diáspora portuguesa, que passa muito, de facto, por Melgaço e por este rio. Um rio idílico, um rio, por vezes, de sacrifício, mas também um rio que sempre abraçou estas comunidades. Um rio de solidariedade. Um rio que tem muitas outras histórias para nos motivar, mas isso são já outros factos. Também algumas lendas, futuros caminhos da história.